essa palavra, quando o bispo foi ordenado ao ministério pastoral, eu era apenas uma criança. Eu tinha de 24 para 25 anos e a igreja tinha muitos anciões, muitas senhoras, muitas irmãs, pessoas muito mais maduras que eu, e eu era apenas uma jovem iniciando o ministério pastoral, e foi um desafio muito grande. Eu não era a pastora, mas estar do lado de um pastor, do seu marido, te torna meio que uma pastora, porque você acaba desempenhando os papéis e funções ali junto com ele. E um dia no meu quarto, orando, eu estava chorando e dizendo, orando e dizendo: Senhor, eu sou muito nova e lá tem senhoras que têm idade de ser minha avó, minha mãe, o que eu vou fazer? E naquele momento, você acredite ou não, se foi o Senhor, se foi um anjo também, eu não sei, mas uma voz disse para mim: faça apenas duas coisas. Uma voz literalmente, como você está me ouvindo. Se você quer ter êxito, você vai fazer apenas duas coisas: vai ler muito a palavra, estudá-la, e ore, e ore. E ali eu tomei um impacto e eu disse: Senhor, e acabou, nunca mais eu ouvi isso. Foi apenas naquele dia: leia a minha palavra e ore. E desde lá, o Senhor tem batido muito forte isso no meu coração. Ler a palavra e orar. Eu creio que um dia, quando a pessoa sai da nossa igreja porque mudou, foi para um outro bairro, ou porque sentiu uma direção de Deus, isso pode acontecer, ela não vai sair daqui dizendo: lá eles não oravam nem estudavam a palavra. Eles podem dizer tudo, menos isso, né? E hoje eu quero falar sobre esse tema que para algumas pessoas se tornou obsoleto, se tornou ultrapassado, se tornou um tema que muitas pessoas às vezes não tem nem mais forças para isso e acha que isso é algo desnecessário, mas que na verdade o Senhor colocou nas nossas mãos uma bomba atômica. O Senhor colocou nas nossas mãos uma bomba atômica, e que ela não tem explodido como deveria, porque nós lutamos muitas das vezes contra nós mesmos. O inimigo se levanta contra nós e também coloca sobre nós esmorecimento, prostração, e muitas das vezes o cansaço da labuta do dia a dia nos faz esmorecer. Mas nós temos o grande exemplo, e eu quero que você não fique preso apenas. Eu quero ler alguns textos, mas eu quero iniciar por aquele que deu a vida por nós, e por aquele que nos é o exemplo, né? O apóstolo Paulo, como homem de Deus, em um texto ele diz para nós: olhe para mim, né? Veja o que eu faço, olhe para o meu exemplo e repita isso. Mas eu não quero hoje usar o apóstolo Paulo. Quem está com Bíblia? Ana Paula está com Bíblia. Abra para mim, Ana Paula, em Lucas 3, 21. Laina, abre para mim aí, o pastor Leandro, em Lucas 5, 16. João Mauro está com a Bíblia. Abra para mim em Marcos 1, 35. E João Vitor, Lucas 6, 12, por favor. Todos guardaram? Isso. Vocês vão se botar de pé, vão olhar para o povo e vão ler essas passagens para mim, para que eu possa ministrar o que o Espírito Santo, escute bem, quer ministrar na igreja nesta manhã, e que às vezes nós não fazemos uso nem bom uso, e muitas das vezes nós esquecemos. Vamos ficar de pé o primeiro, Lucas 3, 21. Fique de pé e olhe para a igreja. Não, a igreja pode se manter sentada. Quem vai ler pode... Leia bem alto, Ana. Amém. Eu vou ler de novo. Porque diz assim, Lucas 3, versículo 21. É 21, Ana, que você leu? Então,
E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele e em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo, que significa e em ti me alegro. Eu vou ler, porque se vocês lerem, o pessoal pode não ouvir, e eu vou ler ainda Lucas 5,16, que diz o seguinte: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois nós vamos para o livro ainda, vamos ler Lucas 6,12, para eu não passar. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Agora nós vamos lá em Marcos, rapidamente, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1,35 diz assim, e eu gostaria de passar: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Senhor, a palavra não é minha, apenas a inspiração Tu colocou no meu coração, mas a palavra é Tua. Essa palavra que vem para nos orientar, que vem para nos encaminhar, que vem abrir a nossa mente, que vem nos reestruturar, que vem, Senhor, nos alimentar, nos fortalecer, para que possamos continuar nesta caminhada, que é árdua, sim, que é pesada, que é difícil, mas quando nós estamos conectados a Ti, Tu tens, Senhor, aliviado o fardo e tem dito para nós que o Teu fardo é suave e leve. Nos abençoa nesta manhã e fala aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. E que a igreja diga: assim seja, pastora. Nós teríamos milhões, vários versículos dentro da palavra de Deus que vai trazer para nós o poder que nós temos na mão, que é um poder bombástico, que é o poder da oração. Algumas pessoas, quando vão orar, fazem de uma forma tão despretensiosa, como se a oração fosse algo corriqueiro, comum, banal, sabe? E não é. A oração é a arma. A oração, e essa palavra, é a arma que Deus nos deu para que nós possamos lutar e guerrear. E muitas das vezes, irmãos, nós não fazemos uso dessa arma. Algumas pessoas dizem assim: agora só me resta orar. Agora eu preciso orar. Já fiz tudo, não adiantou, eu tenho que orar. Vamos só orar. Vamos orar. Como se a oração fosse algo simples. Como se a oração fosse exatamente esse golinho de água que eu bebi para não tossir. Se eu tossir, não se preocupe, porque estamos todos muito gripados. Mas a oração é a nossa conexão com Deus. Pastora, por que eu preciso orar? Foi a maneira que o nosso Deus encontrou de nós falarmos diretamente com Ele, através da oração. Antigamente, no Velho Testamento, nós não podíamos orar. Quem orava eram os sacerdotes. Eles entravam no santuário, eles se preparavam, eles se organizavam, eles jejuavam, eles amarravam aquela corda ali na sua cintura, eles buscavam a face do Senhor, eles queimavam incenso, eles faziam uma série de coisas para que eles pudessem entrar no Santo dos Santos e falar com o Senhor.
Mas depois da morte do Senhor Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo, e ali nós, meros mortais, seres humanos comuns, passamos a ter a liberdade de falar diretamente com o nosso Deus. E a partir daí o homem tem essa liberdade de se apresentar diretamente ao nosso Deus. Nós vemos também no Velho Testamento muitos homens que falaram diretamente com o Senhor, mas nós podemos entender que esses homens que falaram diretamente com o Senhor eram homens pontuais, como Abraão. Abraão falava diretamente com o Senhor. Nós vemos Jacó, que luta no Vale do Jaboque, orando e luta com Deus, e os teólogos vão dizer que era uma teofania, era o próprio Deus que lutava com ele, porque ele precisava vencer batalhas, ele precisava de transformação na sua vida. E eu quero trazer para nós essa palavra pequena, mas que tem um poder e uma autoridade, que muitos de vocês que estão aqui, às vezes desconhecem e às vezes acham que esse poder e essa autoridade só está sobre a vida dos pastores, ou de um bispo, ou de um homem de oração, ou de alguém que busca. Eu quero dizer para você que o Senhor deu a todos nós o poder de nós orarmos, não só por nós, mas orarmos por vidas, e vidas serem curadas, e vidas serem libertas. A oração é a nossa maior conexão com Deus. E eu quero usar um exemplo bem simples, que é a tomada. Você tem tomada lá na sua casa, não tem? Se você tirar a tomada da televisão, você pode ligar a televisão 1000 vezes, que não vai aparecer a imagem. Mas quando você pega a tomada e você conecta a tomada naquele ponto de luz, naquele ponto de energia, o que vai acontecer é que você vai ver a imagem. O que vai acontecer é que você vai ver o programa que você quer. A oração é essa conexão que nos liga diretamente a Deus. Você entende isso? Diga amém. Eu fui entender um pouquinho no original grego o que significa a palavra oração. Eu não leio grego e muito menos tenho a minha tradução, mas existem livros hoje, né? E a internet, e eu vou ler mais ou menos, e eu não leio de forma alguma, mas diz proseuche, que significa invocar, que significa pedir, suplicar a Deus. Oração significa pedir, suplicar, buscar, clamar. A oração, ela liga você totalmente ao Senhor. Às vezes, até porque nós nos encontramos fracos, muitas vezes, nós pedimos a pessoas que orem por nós. Mas eu quero dizer a você que há nas suas mãos o poder de orar e falar diretamente com o seu Deus. Há o poder de você dobrar o seu joelho, e eu não quero aqui demarcar nenhum espaço, nem demarcar posicionamentos. Existem pessoas que dizem que orar é só de joelhos, mas vocês sabem que os judeus, poucos ficavam de joelhos, eles oravam na sua maioria de pé. Algumas vezes eles estavam de joelho. Mas eu quero hoje me ligar, e eu quero hoje mostrar a você o poder dessa palavra, o poder dessa atitude, o poder desse posicionamento, orar. Nós vamos ver aqui, e eu poderia ler tudo para vocês, mas eu não vou ler. Mas nós estamos vendo aqui Jesus. Olha o que Jesus fazia. Jesus sendo Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas escute bem, quando você vai ver essas séries que passa ou no SBT ou no Netflix, você vai ver as séries, você vê sempre Jesus. Ele faz grandes obras, ele
prega, ele cura enfermos, ele cuida de multidões. Daqui a pouco ele diz para os discípulos: fique aí, ou pode ir para o barco, ou então vão na frente, porque eu preciso. Olha o que Jesus diz: eu preciso. Por que Jesus precisava orar? Era o momento em que ele se enchia cada vez mais, ele já era cheio, mas ele queria trazer para nós um exemplo. Um exemplo de quê, irmãos? Um exemplo, primeiro, de busca. Um exemplo de ligação com esse Deus. Um exemplo de que através da sua oração, nosso Deus te ouve. Um exemplo de que ele ficava exaurido, porque ali ele era Deus no corpo de um homem, mas ele ficava cansado e ele dobrava o joelho e ia renovar as suas forças. Ele ali ia falar com o Pai, ele ali ia buscar a presença do Senhor. E você tem uma bomba nas mãos, mas eu quero só perguntar a você o seguinte: em um dia, quantas vezes você ora? 5? Não, pastor. 2, 3, 4? Não. 3? Não. 2? 1? Não. Tem dias que eu nem oro. Olha só. O Senhor tem nos dado autoridade. O Senhor tem derramado sobre nós unção. O Senhor tem derramado sobre nós bênção. E o Senhor colocou nas nossas mãos uma arma que move céus e terra. Uma arma que nos conecta diretamente com Ele. E muitos de nós pensamos que a arma é o louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O louvor é uma benção. A adoração é uma benção. Mas o que nos liga diretamente ao Senhor é a oração. E eu quero dizer algo para você. Existem crentes fracos no nosso meio, porque não oram. Não existe cristianismo sem oração. Não existe crente sem oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe milagre sem oração. Eu quero que você compreenda isso. O próprio Senhor Jesus parava o tempo todo e ia orar. E as palavras dele eram: eu preciso orar. A oração, ela renova as nossas forças. Ela nos reestrutura, ela nos sustenta, ela nos põe de pé. Há poder de cura na oração. E a maioria de nós, às vezes, quando vamos orar, nem sempre há em você a fé para dizer: eu vou orar e isso vai acontecer. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão mexidos e existem tantas pessoas no nosso meio mexidas que não fazem uso dessa palavra, dessa atitude, que é orar e buscar a face do Deus vivo. Eu quero trazer para vocês alguns homens que foram poderosos em oração. Poderosos não, porque eles não tinham poder nenhum, mas quando eles oravam, Deus os usava poderosamente. Eu gostaria de falar para vocês sobre Abraão. Quando o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão dobra o seu joelho e diz: Senhor, não faça isso. O meu sobrinho Ló está lá. E entenda bem, o Senhor, o nosso Deus, iria destruir tudo. Mas Abraão dobra o seu joelho, ora. E escute, ele dobra o seu joelho, ele ora, e o Senhor... Porque as imagens, as esculturas, elas não ouvem, elas não veem, elas não falam, elas não têm poder nenhum. E muitas pessoas fazem promessas, muitas pessoas acendem velas, muitas pessoas se ajoelham diante de um ser, de um cimento, de um pedaço de pau, que não tem poder nenhum. Eu quero dizer para você que há poder nos joelhos que se dobram, há poder na oração.
E nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto povo de Deus, não podemos nos esquecer que a oração é a nossa ligação com Deus. Nós vamos ver aqui homens que venceram batalhas porque oraram. Nós vamos ver homens aqui que mudaram inclusive a trajetória dos céus e a terra. Elias orou e o sol, o que Elias fez? É a oração de Elias que parou o sol? Não. Foi o Deus com quem Elias falou. Ele falou, ele clamou, ele buscou, e aquela oração trouxe à existência o que jamais poderia existir. O sol parou, e hoje os cientistas dizem: nós vemos uma lacuna nos céus. Nós percebemos hoje que em algum momento da história o sol parou. Eles entendem isso hoje, mas Elias não precisou dos cientistas. Elias não precisou de ninguém, ele simplesmente creu que a oração dele seria ouvida pelo nosso Deus. E ele orou, o sol parou. E quero voltar aqui para Abraão. Abraão ora, e o Senhor livra toda a família de Ló. Quero lembrar também de Jacó, que estava prestes a se encontrar com seu irmão fora de si, totalmente desequilibrado, com medo, muito medo. Jacó estava com muito medo. Quem aqui tem medo? Quem aqui já teve medo? Só a pastora. Ele estava com muito medo, e ele para no Vale do Jaboque. Você pode ler, eu não vou ler com você porque eu quero só apenas citar, mas se você quiser ler Gênesis 32, 22, você vai ver que ele para ali e diz para a sua família: fique aí, porque eu vou orar, eu vou me conectar, eu vou me ligar, eu vou buscar esse Deus que pode todas as coisas. Ninguém mais pode fazer nada por mim. Eu não tenho mais saída. Eu posso ser morto, eu posso ser destruído pelo meu irmão, porque até então ele não havia se encontrado com seu irmão Esaú. Então ele diz: eu posso ser destruído. E com aquele medo e com aquela angústia, ele dobra o seu joelho, vai para o vale, e lá ele começa o que, irmãos? A orar, a clamar. Ele ora tanto, ele clama tanto, que o Senhor se apresenta a ele numa forma corpórea de um anjo, e eles lutam. E aí o anjo diz: me deixa ir embora, já está vindo o dia e você não me larga. E ele disse: eu não vou te largar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de lutar, porque aquilo era uma luta física, né? Nós vemos uma luta física, mas na realidade era uma luta espiritual. Ele disse: enquanto, Senhor, tu não falares comigo, enquanto tu não me abençoares, eu não vou parar. E o Senhor vai e ouve a oração, porque aquela oração, porque oração é guerra. Oração é guerra. Não pensa que você vai orar, aquela coisa, sabe, seu coração não está ali, você está falando um monte de coisa, você nem sabe o que está falando. Ele luta e o Senhor modifica, transforma aquela situação e diz: tá bom, a partir de hoje tu não és mais Jacó, a partir de hoje tu serás Israel. Entende isso? O Senhor, quando muda aquele nome de Jacó, está mudando toda uma estrutura de vida. Mas ele vence isso como? Deitado em berço esplêndido. Ele vence isso à frente da televisão. Ele vence isso só no celular. Porque, irmão, me perdoe, eu não posso deixar de dizer isso. É algo que queima no meu coração. Aquilo com que você se alimenta é aquilo que você vai exalar pelos poros. Se você não se alimenta de oração, se você não busca a presença desse Deus, ele foi para o Pai e deixou para nós essa possibilidade de entrar na presença dele e falar com ele. Por que orar? Para que orar? É com ele que você fala. Seria a mesma coisa que eu perguntar: por que o casal tem que conversar? Por que o casal tem que se relacionar? Por que um casal tem que viver junto? Irmãos,
eles precisam ter intimidade, eles precisam ter ligação, eles precisam ter conexão, e nós precisamos da oração para falarmos com esse Deus, para clamarmos a esse Deus, para que esse Deus possa mudar também a história das nossas vidas. Eu me lembro de Ana de Eucana. Quem não lembra a mãe de Samuel, que foi um dos maiores profetas, um dos maiores juízes da sua época. Ele não existia, ela não poderia ter filhos. E Ana, um belo dia, porque eu imagino que Ana orava sempre. Quem aqui ora sempre? Eu entendo que Deus diz para nós sim, numa oração. Eu entendo que Ele diz não. E eu entendo que Ele diz, espere. Ainda não é tempo, ainda não é hora. Aguarde, porque eu estou ouvindo. Eu imagino, diz o texto, que Ana subia todos os anos com seu marido. Ana subia todos os anos com seu marido para orar, para clamar. Mas teve um dia em particular, que os céus abriu, ou o coração de Ana estava mais contrito, ou ela estava mais quebrantada, ou ela estava mais ligada, ou ela estava mais ali com dor, e ela ora, e ela chora, e ela clama, e o profeta ainda diz, você está embriagada essa hora da manhã? E ela disse, não, o meu coração está ferido, a tua serva está clamando, orando ao Deus vivo. E aquela oração que ela fez muito específica, muito pontual, o coração dela estava atrelado. Imagino eu que naquele dia, o coração dela estava ligado, o coração dela estava atrelado ao coração de Deus, e ela ora. E o Senhor, eu quero que você entenda isso, o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve, diz Apocalipse, que existe uma taça com as nossas orações ali, ó, guardadinha. O Senhor não joga fora aquilo que você fala no seu particular com Ele. E naquele dia, Ana vai para casa e ali ela concebe Samuel. E outra pessoa que eu vejo, vou trazer algumas pessoas do Novo Testamento, mas eu quero, essas pessoas são pessoas que me impactam muito quando elas oram. Escute bem, elas oram e eu percebo que há um diferencial nas orações delas, porque a maioria das vezes Ana orou, nada aconteceu, mas um dia em que ela se derrama, porque a oração é um coração contrito, é um espírito quebrantado. A oração é quando você está ali verdadeiramente diante do Senhor, sabe, rasgando as suas vestes e dizendo, Senhor, eis-me aqui. Aí eu vejo Ezequias, um exemplo tremendo de que o Senhor ouve as nossas orações. O profeta Isaías vai a Ezequias e diz, queridão, arruma a tua casa, organiza tudo, porque você vai morrer. E aí a palavra de Deus diz que Ezequias vira para a parede, chora muitíssimo e ele diz para o Senhor, o quê? Senhor, eu não quero morrer, imagino, né? Eu não quero morrer agora. Senhor, eu ainda tenho vida. Senhor, não faça isso comigo. Oh Pai, ouve o meu clamor, acrescenta meus anos de vida. Quem aqui já teve experiência de oração? Eu poderia contar várias experiências que eu tive de oração. A oração não é, eu quero que você entenda, não é a palavra oração. Não é isso. Oração significa conexão, significa oração, significa súplica, significa pedir, significa orar. Mas a oração que você faz ao Deus vivo, a oração que você faz ao Deus vivo, o seu falar e o seu coração contrito, ele move sim, a oração move sim o nosso caminho.
move sim a nossa vida, move sim a estrutura das coisas. A oração tem esse poder, irmãos. Há poder na oração do justo, diz a palavra de Deus. Quem é o justo? É o ímpio que está lá fora? Não, somos nós. E diz a palavra de Deus, se você for ler lá Isaías 38, de 1 a 21, você vai ver que ele orou. E diz o texto que ele orou e chorou muitíssimo. E antes que Isaías chegasse no pátio, o Senhor disse: volta. E diz para ele que você entende? Você entende que Deus ouve tanto as coisas boas quanto as coisas ruins? Deus ouve. Ele não é surdo. Ele não é surdo. Deus não é surdo. E às vezes nós agimos como pessoas incrédulas. Às vezes nós agimos como se nós estivéssemos orando e Ele não ouvisse. Deus ouve o que você fala. Deus ouve o que diz o teu coração. Deus ouve o teu pedido. Deus ouve a coisa boa e ouve a coisa ruim também. Mas eu quero dizer para você que Deus ouve Ezequias e acrescenta quantos anos à vida dele? Mais 15 anos. Eu não sei como você está na oração. Se você tem dado tempo ao seu Deus, porque oração é conexão, oração é ligação. Por que eu tenho que orar? Porque não adianta. Vou fazer 41 anos de casado, eu poderia viver 41 anos com meu marido e não saber absolutamente nada sobre ele, mas conviver com ele dentro de casa. Oração é intimidade, oração é busca, oração é você conhecer esse Deus que trabalha em seu favor. Catuque aí quem está do seu lado dormindo e diga: não dorme não, porque hoje Deus quer falar com você, que você precisa orar. Não dorme não, porque hoje Deus quer falar com você, que você precisa clamar, que você não pode permitir que o desânimo, que o esmorecimento, que o cansaço, que a prostração e que a falta de fé te afaste da presença desse Deus. E eu não estou falando de uma oração, escute bem, eu não quero me prender naquela oração que você se tranca e se ajoelha. Eu quero me prender naquela oração que você faz de coração, porque às vezes a pessoa está horas trancada, ajoelhado, buscando e não está falando nada com Deus. Mas quando o seu coração está inclinado para o Deus vivo, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração. Me lembro de Daniel. Você pode ir lá no livro de Daniel e ver Daniel era um homem que orava. E Daniel tinha intimidade. Ele orava e nas orações Deus se revelava a ele. Por que orar? Porque Deus quer falar contigo no secreto. Porque Deus quer mostrar a você o que Ele tem para a tua vida. Porque Deus quer te direcionar. Porque Deus quer acalmar a tua alma. Quantas vezes nós estamos desesperados? Eu já vivi isso. Quantos já viveram isso? E você passa horas ali orando, chorando, chorando. Quando você acaba de orar, você parece que tirou o peso, que tirou o fardo das suas costas. Quem sente isso aqui, diga glória a Deus. Isso, a oração tem esse papel nas nossas vidas, nos conectar ao Senhor. Nós vemos Daniel jogado na cova dos leões. Daniel era homem de oração. Daniel era um homem que orava. Ele estava, vamos trazer para hoje, no seu carro orando. Ele estava sentado com a sua família, mas ele estava ali ligado ao Senhor. A oração é um estilo de vida, irmãos. A oração é um estilo de vida. Eu é que me determino a viver uma vida de oração ou não. Tem pessoas que dizem: não, eu vou viver uma vida de oração. E eu não estou dizendo para você, porque você trabalha, tem família, tudo para fazer. Eu não estou dizendo que você deve ficar o dia todo trancado. Não, não é isso. Às vezes uma oração de 10 minutos faz mais efeito do que uma oração de 2 horas. Você entende isso? É aqui. É aqui.
Às vezes uma oração que você faz ali contrito com o Senhor há 5 minutos, mas você sente a presença do Deus vivo. Você sente que Ele te ouviu, pastor Abel, porque o Senhor está com os ouvidos inclinados para nós, povo de Deus, povo crente, povo que se diz cristão. Ore, porque Deus ouve o teu clamor. Quando eu estava preparando essa mensagem, vou falar de Daniel. Vou falar primeiro dele, depois eu falo desse irmão, que é bem atual. Daniel foi jogado na cova de leões, eu tenho certeza. E o rei falou, Daniel, o rei não queria fazer aquilo. E disse, Daniel, quem sabe esse Deus a quem você ora, a quem você serve, a quem você busca incessantemente, quem sabe esse Deus não vai fechar a boca do leão. Ah, Daniel, não queria fazer isso, mas eu estou sendo obrigado. Daniel é jogado na cova dos leões. E quando o rei vai lá de manhã e grita, Daniel, ele diz, ó rei, vive para sempre, o Deus a quem eu sirvo fechou a boca do leão. Sabe por quê? Você sabe por quê Deus fechou a boca do leão? E Daniel não foi comido? Porque ele era um homem que orava. Ele era um homem que estava conectado, ligado ao Senhor. E quando ele falava, Deus ouvia. E Deus sabia que alguém armou uma cilada para Daniel. E Deus entra no meio disso. Aí as pessoas dizem, pô, mas a oração é cansativa, a oração é desgastante, eu não gosto de orar, a oração é enfadonha. Se nós usássemos 1% da oração nas nossas vidas, talvez nós não precisássemos de culto de oração, de busca de oração, de campanha de oração. Se nós conhecêssemos profundamente quem é o nosso Deus, nós não precisaríamos disso. Hoje nós temos culto de oração, campanha de oração, sabe por quê? Porque a maioria de nós não ora. Obrigado pelo fala a Deus, glória a Deus. Eu não ia aceitar isso, pastor. Neemias, 142 anos de escombro, a cidade prometida toda destruída, a cidade dos pais dele. Neemias ouve o Senhor, ouve o clamor daquele povo, chora, e Neemias vai para aquela cidade, e Neemias ora, e Neemias clama, e uma cidade que estava destruída há 142 anos é reconstruída em 52 dias. Quem entende isso? Quem entende isso, dê glória a Deus. Quem entende a loucura da oração, diga aleluia. Quem entende que o nosso Deus tem poder na oração do justo, Ele ouve, Ele vê você orando. Você que está dizendo assim, Deus não me ouve, ouve. Ah, pastora, Deus não está ouvindo o que eu estou clamando, o que eu estou orando, eu estou sofrendo. Deus ouve a tua oração. Duvide de você, mas não duvide do nosso Deus. A igreja que ora, ela recebe. A igreja que busca, ela recebe. A pessoa que clama pelo Deus vivo, ela recebe. O próprio Senhor disse para o seu povo algo que você acha lindo, algo que você vive dizendo, mas que nem sempre vivemos. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz o que para nós da oração? Se o meu povo, escute bem, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, você entende que Deus ouve o que você está falando lá na sua casa? Você entende que Deus ouve o que você está falando lá no seu quarto? Você entende que Deus ouve o seu clamor? Quando você está como aquela tomada, se a oração é um estilo de vida, a minha tomada está ligada todos os dias. Quando eu acordo, que abro os meus olhos, a primeira coisa é, Senhor, obrigada, porque eu estou vivo mais um dia. Senhor, faz desse dia um dia diferente. Senhor, faz desse dia um dia especial. Senhor, nesse dia me dê uma vida para que eu ganhe para Ti. Senhor, nesse dia todas as pessoas com quem eu me deparar sintam a Tua presença. Senhor, que eu possa orar por pessoas. Irmãos, é uma vida com propósito.
Quem já viu esse filme, A Vida com Propósito? Você tem que ter um propósito de vida. Você tem que ter um estilo de vida. Ah, eu sou crente, e daí? E daí? Como é sua vida com esse Deus que pode todas as coisas? Precisamos nos posicionar. Ah, mas eu oro, nada acontece. Mas eu oro, as coisas não acontecem. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não resiste. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Mas, pastor, ainda não aconteceu. Não desanime. Não desista. Não pare de buscar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos, sabe, e crê. Deus está restaurando as nossas vidas. Deus estar ali em oração. É momento de você estar em restauração. É momento que o Senhor fala assim, quantos já ouviram? Vai lá ler aquele Salmo 121 que nós lemos hoje de manhã. Aí o Senhor, você está lá na maior angústia, na maior luta. Ele diz, vai lá, lê aquele Salmo. Como é que diz o Salmo mesmo, que leu 3 vezes? Será que alguém guardou 121? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Olha só, eleva os teus olhos para os céus. Os montes significam os céus, aonde está o nosso Deus. Eleva os seus olhos para lá, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua mudança, é de lá que vem a tua transformação, é de lá que vem a direção para a tua vida. É de lá que você vai receber o sim ou não, ou espere. É no momento da oração que Deus fala contigo. Aí as pessoas dizem, precisa orar? Se não precisasse, o Senhor não teria ensinado aos discípulos como orar. Porque a oração não é simplesmente você estar junto com o Senhor e falar uma série de coisas, não. A oração é você estar ligado ao Senhor. E um outro homem que me lembro bastante, e eu já estou partindo para encerrar, porque hoje esse era o meu propósito, mas há outro homem que me chama a atenção e vem me impactar nesta manhã, Moisés. Ah, querido, se nós formos lá ver Moisés, você lembra de Moisés quando estava naquela maior batalha e Arão e Hur seguraram os seus braços? Por quê? Porque Moisés percebeu que eles estavam numa batalha tremenda, era uma batalha, era uma luta física, homem contra homem, pessoa contra pessoa, mas o povo de Deus precisava ganhar aquela batalha. E aí eles caíram em si, eles tiveram um insight, acendeu uma luz na mente deles. Quando Moisés estava com os braços erguidos, o que acontecia? Ele vencia a batalha. E quando os braços abaixava, o povo perdia a guerra. O que eu quero, isso é bem simbólico, mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos estar de braços erguidos e bocas abertas e coração rasgado, clamando pelo Deus vivo, orando, buscando, pedindo, pedindo a se buscar, buscar e acharei, batei, a porta se abrirá. Nós precisamos entender que mesmo que demore, mesmo que não seja no nosso tempo, mesmo que seja no tempo de Deus, nós precisamos orar, porque a oração tem poder e o Senhor, Ele ouve sim, Ele ouve a oração que você faz na tua casa e no teu quarto. Isso não passa desapercebido mais no nosso povo hoje. E aí eu quero abrir um adendo. Só faz a oração, isso é muito ruim. Só faz a oração quando está na luta. Quando você está na luta, você faz campanha. Eu vou orar 7 semanas, 7 dias. Eu vou subir monte, eu vou descer monte. Quando você está na luta, você ora. Não, a oração é um estilo de vida. A oração é para que você possa todos os dias ir para lá e conversar e falar com o teu Deus. A oração não é no momento da luta, a oração não é no momento da guerra, a oração não é campanha.
Nós fazemos campanha, sabe por quê? Quem sabe por que os pastores fazem campanha? Mais alto, pastor Miguel. Para trazer o povo para fazer algo que deveria ser prazeroso, que deveria ser em paz, que deveria ser um estilo de vida. Quem é que toma banho todo dia? Quem é que escova o dente todo dia? Todo dia você escova o dente, toma banho, passa desodorante. Estilo de vida é isso. A oração tem que fazer parte do seu métier, a oração tem que fazer parte da sua filosofia de vida. Todos os dias você tem que por uma questão de vida com Cristo, porque crente que não ora não é crente, igreja que não busca não tem poder, não tem autoridade. Então você precisa todos os dias. E eu não vou designar para você tempo, porque oração não é isso. 10 minutos, 15 minutos, 20, já fizemos isso. Tem gente que não consegue orar 5 minutos. Mas eu quero dizer para você que esses homens oraram e tiveram as suas orações respondidas. A oração nos ajuda a enfrentar as grandes lutas. O salmista, joga para mim, Gabi, o salmista, não só vou ler esse, Salmo 50, versículo 15, ele diz algo que é fenomenal. Fenomenal o que ele diz. Só para corroborar: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu, olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Invocar significa orar. Me invoca, me chama, clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, chama por mim, dobra o teu joelho, busca, que eu vou ouvir o seu clamor. Então a oração, a nossa igreja precisa entender isso. Os grandes avivamentos vieram através da oração. Estados Unidos estava sendo destruído, ouvi isso de um pregador, estava sendo totalmente destruído em toda a sua economia. E aí um homem vai para um hotel, chama alguns homens para orar com ele. A primeira semana eram 5, na segunda semana já eram 15, na terceira 20, no sexto mês eram 10.000 homens orando. E 10.000 homens orando com a mesma intenção, com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo que as coisas acontecessem. Acontece um avivamento nos Estados Unidos, onde o Espírito Santo de Deus se apresenta e toca e renova aquelas pessoas. Irmãos, eu vejo nas nossas orações e eu acho isso incrível. Para mim, quando eu ministro a oração, eu digo para as pessoas e digo para você: Deus não quer o seu joelho, Deus quer o seu coração. Mas uma das formas de nós orarmos é de joelho. Quantas vezes nas orações nós vemos as pessoas batendo papo, às vezes as pessoas conversando, sai da sua casa para vir orar, para conversar. Se fica muito em pé, está cansado. Se fico muito sentado, estou cansado. Se fico muito de joelho, está cansado. Querido, você tem que decidir, você vai ou não vai buscar a face do Deus vivo. Você vai ou não vai ter intimidade? Você vai ou não vai ter uma conexão com esse Deus? Você vai passar por esse mundo assim mesmo como você quer, sem buscar, sem orar, sem clamar, sem dizer: Deus, eis-me aqui, fala comigo. A oração nos ajuda a enfrentar as batalhas. A oração nos ajuda a enfrentar as batalhas. E eu quero fechar com o texto de Davi. Davi, 1 Samuel 30, não precisa colocar, mas eu quero fechar com esse texto. Davi chega na sua cidade. Quando ele chega lá, ele encontra a cidade destruída. Levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram o ouro, levaram tudo que Davi tinha. E o povo que outrora estava agarrado a Davi se revolta contra Davi e diz: a culpa é sua.
A culpa é sua. Levaram nossas mulheres, nossos filhos, levaram tudo. E agora, Davi, o que nós vamos fazer? Davi poderia rapidamente. E eu quero dizer uma coisa para você. Não faça nada sem antes orar. Não faça nada sem antes perguntar: Senhor, eu devo fazer? Senhor, eu preciso fazer? Pastora, Deus fala na sua palavra. Deus fala em sonho, Deus fala em revelação. Deus fala ao teu ouvido, Deus fala ao teu coração. Deus fala. E aí Davi diz, ficou desesperado, aquele povo querendo destruí-lo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Falar igual o pastor Miguel. Desceu fresquinho. Nem sempre a oração, a resposta vai ser o que você quer. Você entende isso, oi? Salmo 41 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, né? E Ele ouviu o meu clamor. Nem sempre o que Ele vai responder é o que você quer. A maioria das vezes, o Senhor vai dizer para você: calma aí, queridão, o que você está pedindo é carne. O que você está pedindo não está em conformidade com a minha vontade. O que você está pedindo não está ligado comigo, então é zero para você. Mas ore antes de tomar qualquer atitude na sua vida. Isso é muito importante. Aí Davi, vendo o povo querendo destruir ele, Davi vai e faz o que, irmãos? O que é que Davi foi fazer? Davi foi orar e disse: Senhor, eu não vou atrás desse povo. Eu luto ou não luto? Eu vou lá e arranco tudo ou não arranco? E se você for ler o texto, você vai ver o Senhor dizendo: Davi, vai, porque eu sou contigo e você vai pegar tudo que te pertencia. O Senhor falou aquilo para Davi. Eu não sei o que você tem clamado. Eu não sei o que você tem orado, mas eu quero dizer algo para você. Não pare de orar. Não pare de orar. Mas eu não estou vendo nada. Mas nas regiões celestiais o Senhor está agindo. Ah, mas nada está acontecendo. Nos céus o Senhor está agindo. Está. Igreja bem alto, está. O Senhor está ouvindo o teu clamor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo a tua oração. Eu entendo o esmorecimento do homem. Eu entendo a prostração. Os músicos podem subir. Eu entendo o esmorecimento do homem. Eu entendo a prostração. Eu entendo o cansaço. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É um segredo, só aqui entre nós. Eu oro deitada. Eu oro sentada. Eu oro na cozinha fazendo a comida, o meu arroz, eu estou ali orando. Eu oro trabalhando, às vezes eu estou atendendo alguém, estou ali em espírito de oração, dizendo: Deus me dá a direção. Senhor, fala comigo. E Ele fala. Mas pastor, eu estou desanimada. Irmão, sabe por que nós ficamos desanimadas? Fica uma semana sem comer. Fica uma semana sem comer. E comer para mim significa ler e orar. Fica uma semana sem ler a Bíblia ou sem orar. Fica uma semana. Sabe o que vai acontecer, Francisco? Comigo particularmente, que não posso ficar, vou ter desmaios consecutivos. Vou ficar tão fraca que quando eu me levantar eu vou cair. Vai bater aquele mal-estar, aquele buraco que dá no estômago, eu vou desmaiar de fome, porque eu estou fraca. Isso diz respeito à sua vida espiritual. Pastor Robson, você está lendo tanto, quer ler, quer dividir alguma coisa com a gente? Não se prenda. Pastor Robson está trazendo algo para nós, como eu não sou a única que vou falar de oração, alguns outros pastores vão falar, mas ele está falando uma coisa importante. A oração passa por 3 fases. A primeira é a disciplina, é aquela luta para orar. Eu tenho que orar, meu Deus, por que eu tenho que orar? Já perguntaram isso, para que orar? A
segunda é o dever, eu tenho que orar. Eu passo por esse momento, eu tenho que orar. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que orar, né? Já me perguntaram isso 500.000 vezes. Por que nós temos que orar? Depois vem o prazer. Por que vem o prazer? Porque é nesse estágio em que você ouve a voz de Deus. É nesse estágio que o Senhor diz assim: abre a tua Bíblia na passagem tal que eu quero falar contigo. É nesse estágio que o Senhor diz: o que você vai fazer não é a minha vontade, não faz. Mas como Deus fala? Ele fala no nosso homem interior, naquele homem que foi renascido, naquele homem que passou pelas águas. Quem está aqui, em algum momento da sua vida, de alguma maneira, de alguma forma, no meio da oração, já ouviu a voz de Deus? Fique de pé no seu lugar. Pastor, eu já ouvi a voz de Deus. É ruim ouvir a voz de Deus. Você quer me deixar feliz? Você quer me deixar alegre? É quando eu venho ao culto de oração. Quando eu venho ao culto de oração, que eu dobro o joelho. Essa semana eu entrei, a Suzana estava orando, eu já entrei no amém, porque tive que resolver uma questão, mas alguém dizia assim, era o diácono Francisco: poxa, que palavra. Culto de oração é oração, não é palavra. Mas você pode dar uma pequena palavra. Alguém deu uma pequena palavra. E era uma resposta. E era uma resposta. Eu quero dizer para você: não se canse. Não se canse. Quando você não conseguir orar de joelho, eu sento no chão. Senta no chão. Quando você não conseguir sentar no chão, deitada, quando o Senhor me acorda na madrugada, aquele horário que Ele adora, 3 e pouco, 3 e um pouquinho, o Senhor ama esse horário. Eu já cheguei a essa conclusão. O Senhor ama esse horário. 3 e pouco, 3 e um pouquinho, deitada ora. Deitado, deitado ora. É um estilo de vida. E eu hoje, nessa manhã, eu quero perguntar isso a você. Se você ainda não tem um estilo de vida, quando meu filho tinha um cabelão, aí o bispo enchia a paciência dele, né? Um dia Deus falou diretamente com ele, não foi conosco. Falou diretamente com ele sobre o cabelo dele. Eu achava lindo, tava nem aí pros cabelos dele, achava show de bola. Mãe, né? Mãe é assim. Aí ele dizia: mãe, isso é estilo. Já ouvi isso de um outro rapazinho também. Isso é estilo, pastora. Desde que o estilo não escandalize e nem tire a presença de Deus de nós. Amém, né, irmãos? Amém? Mas eu quero dizer para você, nessa manhã eu quero orar por você, mas quero orar de verdade. Sabe, eu tenho um compromisso dentro do meu consultório com meus clientes, que o que é dito ali fica ali, ninguém sabe, ninguém participa, é entre eu e ele. E hoje eu quero dizer isso para você. Eu não sei se você tem um estilo de vida de oração. Estilo de vida é todo dia. É todo o dia. Eu não estou falando de um dia sim, 2 dias não, 3 dias sim, 3 dias não. Eu estou falando de estilo de vida. Você é crente e crente ora. Você é cristão, cristão ora. Cristão que é cristão ora. Não, eu não oro porque eu também me sinto desanimada. Por isso que às vezes eu oro deitada, pastor. Às vezes eu oro sentada. Às vezes eu boto a almofada no chão e digo: Senhor, eu vou sentar aqui mesmo. Mas ali eu sinto a presença de Deus. Mas ali Deus fala comigo. Eu quero nesta manhã que a igreja podem ficar de olhos abertos, porque isso não é constrangimento. Quem quer ter um estilo de vida de oração, quem quer ter a partir de hoje, quem se compromete com o Pai em ter um estilo de vida, pastora, nem que seja 5 minutos, a partir de hoje eu vou orar. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Porque isso é desafio, tá? Isso é desafio, pastor Leandro, é ou não é? Tem dia que a gente está no bagaço, não consegue 5 minutos e é 5 horas, não é não? Eu sei disso, eu sou humana, igual a vocês. Mas hoje eu quero orar para que você tenha um estilo de vida, Fernando, lá no teu carro. Dirigindo o teu carro, você vai dizer... Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do Fernando, que passou por um
um sinistro aí, né? Quase morreu. O bandido pegou o carro dele, levou ele junto. E aí o bandido ia matar ele esses dias. Nós saímos esses dias, não, tem uns 2 meses, saiu eu, ele e o bispo. E ele estava falando sobre isso. Quando eu estava preparando essa oração, o Espírito Santo disse assim para mim: quem disser que isso é coisa de Velho Testamento, que isso é coisa do passado, é mentira. Porque ele estava lá, os bandidos iriam matar, e ele viu uma oportunidade de se jogar do carro. Você pensa que foi ele que viu? Duvido. O homem não tem uma visão que transcende. É Deus que dá, diga amém. Imagina o que Deus disse: se joga aí, Fernando, porque vai dar ruim para você. Se joga, ele se jogou. E está em pezinho hoje. Você entende isso? Você entende? Meu pai ia morrer. Minha mãe disse: seu pai vai morrer porque está muito mal. Ia mesmo, eu orei. Chorei muito e disse: eu não tenho nem filho. Meu pai ainda não viu nem o neto dele, Senhor. Não faça isso. Orei. À noite Deus me deu um sonho. Não ore mais. Uma moça, um cabelinho assim, igual o da Jaira, dentro de um ônibus dizia para mim: não ore mais. Deus ouviu sua oração. E Ele vai acrescentar anos ao seu pai. Meu pai viveu entre 9 e 10 anos. Eu engravido, tenho João Vitor. E o meu pai todos os dias foi babar o João Vitor. Eu tenho mais foto do meu pai com o João Vitor do que eu mesma com o João Vitor. Deus me deu oportunidade. Eu poderia ficar aqui contando, e vocês também testemunhos. Mas eu quero dizer para você: tenha uma filosofia, não tenha um estilo de vida. E o estilo é esse: nem que você ore minutos, mas ore todos os dias. Porque quanto mais você orar, mais próximo do Senhor você vai ficar, mais intimidade você vai ter, mais você vai o conhecer, porque Ele já te conhece, e mais você vai poder falar com Ele: é isso, eu quero assim, assim. Busque ao Senhor e você vai ver a transformação na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, primeiro eu quero te agradecer. Eu vim aqui somente falar de oração. Senhor, eu vim aqui pontualmente falar o que Tu tens colocado no meu coração. Nós precisamos orar todos os momentos da nossa vida que nós tivemos oportunidade. Isso não é uma obrigação, isso é um chamado. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir os Teus conselhos. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos ser sarados e curados. Senhor, nós queremos ter esse estilo de vida, todos os dias orarmos e falarmos diretamente contigo. Queremos vencer essas etapas que o pastor Robson falou. A primeira é uma preguiça, uma dificuldade. A segunda, eu preciso orar. E a terceira, eu tenho prazer na oração. Nos ajuda. Nós que estamos aqui, o back vocal preparou uma música. Eles vão cantar e eu vou orar. Feche seus olhos, fique de olhos fechados. Coloque a mão no seu coração, num sinal apenas de conexão com Deus. E comece a falar com o Senhor: me ajuda a orar, me ajuda a buscar. Às vezes é difícil, bate a preguiça, o desânimo, o cansaço, eu sei. Mas pede isso ao Senhor aí, no seu lugar, enquanto eles cantam. Eu creio. Os joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Cada chave, cada pessoa, cada vida que está aqui.
brasa viva no Fortalece para que eles possam orar. incenso misturado à oração. Forças para buscar a tua face todos os Quando o dias. anjo oferecer, e a tormenta vai Intimidade contigo. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio